Olá pessoal, eu sou Iel Sotu e esse é o diário de bordo da Ascensão. Nesses vídeos quase que diários eu vou compartilhar processos que fazem da Ascensão um caminho derradeiro para muitos que estão preparados para sair da roda da Sansara e também um caminho firme, sólido, que vai sendo trilhado dia por dia, ação por ação, atitude por atitude, pensamento por pensamento, emoção por emoção. E nesse primeiro diário de bordo, que esse diário de bordo vai funcionar muito como um passo a passo da ascensão, a gente tem que conversar sobre a integração do coração, a integração do cardíaco. E essa integração ela é extremamente importante. Em outras palavras, o seu coração figurativo, quem você realmente é nas partes mais profundas do seu ser, e o todo do que forma esse coração, que às vezes também envolve partes mais superficiais, quer dizer, de fato envolve fatos superficiais da sua pessoa, que se manifestam até na sua personalidade humana, nos seus tratos com os outros. Todas essas partes, elas, apesar de serem interdependentes, elas agem por muitas vidas de maneiras dependentes. É como se elas fizessem parte de um grande sistema, mas algumas ou muitas delas tivessem se isolado nos seus próprios ciclos. Então elas estão inseridas no sistema, mas não servindo ao todo do sistema, não se comunicando ativamente com o sistema. Então a gente precisa não necessariamente costurar todas as partes, mas torná-las cientes de que elas fazem parte de um complexo maior, de um sistema maior. E isso traz a inteireza, isso traz a integração, o ajuntamento de todas essas partes, a trazida de todas essas partes de volta para o estado em que elas se comunicam e no qual elas trabalham juntas e no qual elas trocam informações. E é a partir desse processo e após esse processo estar como que completado é que nós podemos dizer que uma pessoa tem integridade. Integridade vem dessa inteireza ou integração. Uma pessoa íntegra, ela está em alinhamento com todas as suas partes, com tudo que a compõe, justamente porque todas essas partes escolhem e aceitam e trabalham como um ser único e coeso. Então, a partir desse momento, as suas ações já não mais destoam das suas emoções, as suas emoções já não destoam mais dos seus hábitos, os seus hábitos já não destoam mais dos seus pensamentos. Então a gente precisa fazer a reunião, a gente precisa realinhar o nosso coração. A gente precisa conhecer todas as partes dele, pois quando nós conhecemos uma, essa parte conhece todas as outras, e essas todas as outras que já se conheciam conhecem essa uma que estava desapercebida ou isolada ou num próprio padrão repetitivo ou cíclico. Então, esse processo de integração do coração é também uma integração com o cardíaco, a parte equivalente ou referente a esse coração figurativo no nosso corpo físico. É o nosso cardíaco, a abertura dele. E essa abertura do cardíaco, ela pode se dar em diversos contextos, em diversos momentos, por variados motivos, mas o que está realmente acontecendo, o motivo dela se ativar
é porque justamente o que está entrando no teu cardíaco são as partes do teu coração figurativo. As partes do teu coração figurativo estão entrando no seu cardíaco, o literal. O literal mesmo, onde está o seu coração literal. Então está havendo uma mescla entre o coração espírito, o coração espiritual e o coração físico. E esse processo da parte etérica, da parte simbólica, da parte abstrata, que é o seu coração figurativo, adentrar algo que é físico, que é o seu coração físico, é o órgão físico, e na região desse órgão físico dá-se ou parece-se como uma abertura do chakra cardíaco. Obviamente, tem luz e energia do seu coração figurativo passando para dentro daquele chakra cardíaco. Alguns diriam que o abrindo de dentro para fora, mas essa luz está indo para muito mais além do que apenas o seu chakra cardíaco. Ela está indo literalmente para o seu coração físico. Então está havendo uma integração das 3 grandes válvulas do ser. Igual o coração físico tem algumas válvulas, esse cerne do ser ele tem 3 válvulas. Uma dessas válvulas é o coração físico, a outra é o chakra cardíaco, que faz uma ponte entre o coração físico e o coração figurativo, e a terceira seria o próprio coração figurativo. Alguns dizem que ele só existe a partir do momento que o chakra cardíaco se abre e por isso este se infunde com o coração físico, ou vice-versa. E é a partir daí que o resultado dos dois se torna o coração figurativo. Mas essa é uma maneira de ver, mas nós precisamos entender que o coração figurativo ele existe separado desses dois, e na hora que o coração físico e a pessoa que carrega esse coração físico ela está próxima, ela está pronta para infundir esse coração físico com a sua natureza elevada, com a sua natureza excelsa, então o chakra cardíaco se abre e dá passagem para o transplante do coração figurativo para dentro do coração físico. E esse processo dessas 3 válvulas, físico, o etérico, que é o próprio chakra cardíaco, e o coração figurativo, que forma esse coração pleno. De uma certa maneira, a fusão entre o coração figurativo com o coração físico não acontece por completo. Eles passam a funcionar como um sistema integrado de 3 válvulas, como eu disse, um sistema triplo. É como se agora o chakra, o seu coração figurativo vai, pelo tempo que você continuar nesse planeta, sempre correndo energia dele para dentro do seu coração físico e sempre usando essa passagem, essa porta de entrada para o coração físico, que é o chakra cardíaco, que é este órgão para-espírito químico. E é esse processo ininterrupto agora. As 3 válvulas do ser se conectam, que em algumas outras filosofias e literaturas chamam da chama trina, que produz a integridade, a inteireza do ser. Na verdade, a chama trina nada mais não do que chamas, literalmente falando, mas essas 3 válvulas que foram um dia órgãos separados de si, trabalhando juntamente como um órgão conjunto, como uma simbiose. E alguns enxergam esse emparelhamento desses 3 órgãos como sendo a chama trina, porque agora há uma corrente de energia que corre entre os 3. Do coração figurativo, pelo o coração ideal, como a gente chama, que é o etérico, o próprio chakra cardíaco, e o coração físico.
Mas esse é o processo elétrico que depois se torna magnético e que depois se torna totalmente etérico em natureza, em todas as partes do processo, e ele pressupõe um movimento no físico, que pode levar um bom tempo. Quanto mais você vai integrando o seu coração, esses três que eu acabei de mencionar, mais você vai vendo coisas na sua experiência, na sua vivência de vida também sendo integradas. Mais a sua vida vai ficando coesa, mais a sua vida vai fazendo sentido, mais a sua vida vai refletindo essa perfeição e sintonia entre as três válvulas no plano espiritual do ser. Então, é como se fosse bombeado energia também para a experiência da vida, para a vivência da vida do ser que está alinhando as três grandes válvulas ascensionais. É como se a gente sentisse o bater, as batidas dessas três válvulas quando elas estão se comunicando e trabalhando como um órgão conjunto único, através das batidas da vida, dos eventos da vida, das novas coisas que aparecem para nós, das novas coisas que se desenvolvem para nós na vida. Então, fica o incentivo de que todos façam a integração do seu coração em base diária. Você pode levar de 5 a 7 minutos fazendo isso. É basicamente um momento de presença. De preferência, é recomendável que haja um mestre ou alguém do seu time espiritual para lhe guiar nessa integração, para que esse ser possa fazer a compilação do que está sendo integrado como parte total aceita de você, enquanto você só se foca plenamente naquele momento em fazer a energia da tua alma e pegar esses traços, esses cacos de histórias e de personalidades dessa vida e de outras e trazê-las e dizer para elas que é a hora delas voltarem para uma fonte única, que é essa chama trina, que é esse coração absoluto, que é a união dessas três válvulas. E de pouquinho em pouquinho, fazendo um pouquinho dessa integração, dia após dia, noite após noite, não há outro caminho, não há falha. Você não precisa de ninguém para fazer isso para você. Você senta e você faz a intenção. Eu vou integrar algo ao meu coração absoluto, que são as três válvulas trabalhando como se fosse um coração único, e você chama um mestre de sua preferência. E no momento que você se tocar da importância de fazer isso que está sendo dito nesse vídeo, vai haver um mestre do seu time espiritual, um mestre ascensionado, que já vai estar logo lá ao seu lado para te auxiliar, porque você está pronto para fazer algo que requer uma consciência mais elevada do que você, te dando suporte consciencial e de estruturação energética. E com certeza esse ser estava esperando você chegar nessa fase do jogo da experiência da vida, porque ele estava lá, justo nessa fase, esperando você chegar até ele para ele poder desempenhar o seu papel. Então, é muito importante a integração do coração. Leva tempo, é dia após dia, mas os resultados também são vistos não grandiosamente, rapidamente ou como grandes atos, mas eles são vistos em pequenas coisas também, igualmente todos os dias. Cada passo que você dá nessa integração, você vê como resposta um passo de retorno
do que você acabou de fazer ou realizar. Então, você precisa integrar tudo o que você é, tanto o bom quanto o ruim, tanto a luz quanto a sombra, tanto as tristezas como as felicidades, as falhas como os acertos. E não tem mágica, não tem segredo. Você manifesta a intenção, você pede por essa presença excelsa, que pode ser qualquer santo ou mestre. Você se mergulha, você mergulha em você. Você se silencia. Você vê o que vem à tona. E viram coisas bem estranhas. E você vai ver que elas vão pulando de uma para outra e do nada você vê elas sendo integradas, essa bola de fogo, essa esfera meio arco-írica. E é quando você sabe que a integração acabou de acontecer. Geralmente essa integração ela acontece em sonhos. Mas os sonhos, o tempo designado para quando os sonhos acontecem só podem integrar uma base limitada, uma quantidade limitada. É muito melhor você também acelerar esse processo por fazê-lo consciencialmente, por fazê-lo diariamente, durante as horas em que você está acordado. Quando você está ativamente participando do processo, não que você é o fazedor completo do processo, não que o processo é dependente de você. Se você não estiver lá, ele não acontece. Mas quando você está engajado em participar desse processo, que geralmente acontece apenas em sonhos, dessa integração, a integração acontece de maneira muito mais integrada em menos tempo, pois tem a energia vital da tua consciência dirigindo as coisas. Muito mais integrado em menos tempo, de maneira mais leve e de maneira mais significativa. E é integrado com maior perfeição ou destreza, porque você está ciente de como as coisas estão sendo integradas, quais estão sendo alinhadas a quais outras coisas. Mas o ponto mais importante é que você está tomando as rédeas da sua vontade nessa vida, de fazer da ascensão uma experiência que é plenamente vivida, de fazer da ascensão uma experiência que você não levou de maneira leviana, de fazer da ascensão uma experiência que você entende cada parte do processo, mesmo que às vezes esse entender envolva não entender, mas até isso é um entendimento de que o que você não entende é porque é muito maior do que você, e é esse muito maior que você veio aqui realizar nessa vida. As partes que você não entende são as partes que é dado a você apenas o entendimento de você saber que você está ali para experienciar isso do jeito que é, sem você tentar rotular. E essa é uma beleza da ascensão, às vezes não entender o que está acontecendo, mas ter aquela noção de que o que está a se passar é grandioso. Então, essa foi o diário de bordo do dia 1. Espero ver vocês nos dias seguintes com mais orientações com respeito à ascensão. Sou Iel Sotu, o amor vive no mundo através de você, de vocês. Nos vemos no próximo diário de bordo. Abraços.